Inflação em alta, taxas de juros no teto, recessão. Tudo isso aliado a uma deterioração da situação fiscal e ao aumento da relação dívida-PIB. O governo até tenta melhorar a situação, anunciou uma série de medidas, mas todas precisam passar pelo Congresso e tudo isso leva tempo. Para conter a crise econômica, o Palácio do Planalto atua em várias frentes. A contenção de gastos incluiu o corte de recursos para programas como o Minha Casa Minha Vida e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Mais recentemente, o governo reduziu o número de ministérios, suspendeu concursos públicos e adiou reajustes a servidores. Para reforçar a receita, propôs a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Ainda assim, a proposta de orçamento para o ano que vem prevê pela primeira vez despesas maiores que receitas. E para que os efeitos das medidas do governo comecem a ser sentidos, é preciso esperar. E tudo isso pode levar até 2 anos. Nós trouxemos aqui ao Agenda Econômica a Giovana Bertucci. Ela é economista e professora de economia da UNB. E com ela, a gente vai discutir as medidas do governo para enfrentar a crise. Como é que vai, Giovana? Vou bem, e você? Obrigada pelo convite. Giovana, o Brasil chegou ao fundo do poço? Pode piorar ainda mais? Qual é a situação hoje? Bom, a situação hoje não é nada boa. Eu acho que a gente ainda não chegou ao fundo do poço. Talvez a perspectiva ainda daqui para o fim do ano seja ainda pior. Ainda mais dependendo de qual vai ser a política norte-americana, todo mundo está aguardando qual vai ser a política de juros norte-americana daqui para o fim do ano. E se o Fed, o Banco Central Americano, de fato optar por subir as taxas de juros deles lá, isso ainda pode afetar negativamente a nossa economia. Então, a gente precisa ver como que isso vai chegar até o fim do ano, mas eu acho que para o ano que vem a perspectiva é de uma leve melhora, mas ainda tendo um crescimento muito ruim, as previsões ainda são de um crescimento negativo do PIB para o ano que vem. Você sinalizou aí que a gente tem problemas que são internos, mas problemas que são ligados também à economia global, quando você estava falando, por exemplo, dos juros do Fed. Como é que os juros aplicados pelo governo à economia americana afetam a nós brasileiros e a nossa economia? Bom, quando o Fed, o Banco Central Americano, resolve, por exemplo, subir as taxas de juros deles lá, isso acaba atraindo uma série de capitais estrangeiros de todo mundo para a compra de títulos públicos americanos. Isso acaba levando no Brasil a uma saída de capitais. E quando isso acontece, isso pode afetar o nosso câmbio no sentido de uma desvalorização ainda maior da nossa moeda. Então, num contexto onde, recentemente, de julho para cá, a gente já tem visto uma desvalorização grande, Em julho, o câmbio estava na casa de 3,19 no final de julho. E a gente tem visto aí nos últimos dias, a taxa de câmbio próxima de R$4 por dólar. Isso acaba levando a uma pressão ainda maior sobre a inflação. Porque uma taxa de câmbio muito alta, mostrando uma moeda nacional muito desvalorizada, encarece as importações, a gente vai importar menos, vai ter menos competitividade de produtos estrangeiros aqui no Brasil, esses produtos importados vão ser mais caros, Isso pode afetar, inclusive, custos de algumas indústrias que dependem de bens de capital e de insumos importados. Então, isso pode afetar o Brasil negativamente em alguns aspectos. Agora, essa história do Fed aumentar a sua taxa de juros já vem de muito tempo. E a gente Exato. vem acompanhando as notícias da economia americana. Ela, às vezes, dá sinais de melhora, eventualmente dá sinais de decréscimo do crescimento e os juros do Fed não aumentam. Isso, já tem mais de um ano em que o Fed tem sinalizado que pode aumentar a taxa de juros, mas isso, de fato, não aconteceu até o momento. Mas a própria presidente do Banco Central Americano, a Janet Yellen, já sinalizou esse ano que a perspectiva é de que aumente até o fim do ano. Vamos ver se isso de fato vai acontecer ou se vai ser mais um alarme falso como os que aconteceram recentemente. Mas eu acho que os Estados Unidos eles estão sendo até um pouco precavidos mesmo com a situação da economia mundial e da desaceleração de crescimento dos países emergentes e por isso estão segurando um pouco essa subida de juros, para ver como que os mercados respondem e ver se a situação econômica mundial se estabiliza antes deles fazerem essa mudança na política monetária lá. Bom, se a gente tem a situação da economia global que nos afeta, a gente tem os nossos problemas internos que Sem têm dúvida. que ser resolvidos. O governo está seguindo pelo caminho certo? É o caminho tradicional, ortodoxo. Isso. Eu acho que a gente tem, na verdade, na economia hoje no Brasil, como você colocou, a gente tem alguns fatores externos que têm afetado, a gente falou da economia americana, mas se você for olhar, a própria economia europeia também não tem crescido muito, tem crescido muito pouco nos últimos anos e com também estatísticas que não são muito boas em relação ao desemprego.
Se você for olhar, a própria China não tem apresentado um desempenho tão bom. Quando a gente olha, e é claro que isso tudo acaba afetando e compondo, digamos assim, o cenário que a gente vê para o Brasil. Mas, na minha opinião, os fatores internos eles são muito mais relevantes hoje para explicar a conjuntura que a gente tem visto no Brasil. Uma conjuntura ruim e que tem se deteriorado nos últimos meses, principalmente de 2014 para cá, uma deterioração muito grande das principais estatísticas, como você mencionou, né? A inflação acelerando, os juros subindo cada vez mais, e mesmo com os juros subindo, você não tem aspectos positivos sobre o controle da inflação, você tem a dívida se acelerando, você tem o PIB com projeções cada vez mais negativas dos principais organismos, não só no Brasil, do Banco Central, mas também o FMI apontando aí uma perspectiva muito ruim de crescimento. Dentro desses fatores internos, óbvio que a gente pode apontar a questão da corrupção, a gente pode apontar a questão do excesso de gastos públicos que veio sendo implementado até o final do ano passado, mas eu acho que esse ano, com a mudança na política e a proposta de ajuste fiscal, a gente finalmente está indo para o rumo certo, né? Então, acho que propor um ajuste fiscal num contexto como esse, onde todas as estatísticas do governo vieram se deteriorando ano passado e a inflação se acelerando, é o caminho correto. Agora, o que tem que ser ajustado é perceber que a magnitude desse ajuste não tem sido suficiente até o momento. Então, o caminho é certo, o direcionamento é correto, mas talvez a dose do remédio ainda não seja a adequada. E o governo tem postergado algumas decisões importantes nesse sentido, né, que até a semana passada não haviam sido tomadas. Agora, isso quer dizer o quê? Que o remédio tem que ser mais amargo ainda do que a população está sentindo agora? Isso quer dizer que, quando a gente olha para a questão do ajuste fiscal, o governo, grande parte do ajuste fiscal que foi implementado esse ano no governo, foi feito com corte de investimentos. Como a gente mesmo viu no vídeo no início do programa, a maioria dos cortes foi dada por programas como o PAC, como o programa do Minha Casa Minha Vida. O governo cortou outros tipos de programas também ligados ao setor de infraestrutura, como, por exemplo, havia um programa de aviação regional que o governo... Que nem chegou a ser implementado. Exatamente. Na verdade, o governo chegou até a elaborar o projeto, a definir quais seriam esses aeroportos e tudo mais, a definir até o montante de investimento que iria para esses aeroportos em cada região. E o programa foi cortado esse ano por conta do ajuste fiscal. Então, o que eu percebo é que você tem cortes em setores fundamentais como de infraestrutura e o governo, de fato, foi fazer um ajuste, digamos, na própria pele, na própria carne, muito recentemente. E ainda assim, quando você pensa em cortes de ministérios e quando você pensa em outras medidas que o governo tem adotado, elas não são suficientes para cobrir o déficit que a gente tem visto do governo tanto no ano passado como a projeção para esse ano e também do ano que vem. Agora, deixa eu tentar entender e você explicar um pouquinho para o telespectador. Claro. Estamos aqui caminhando para o final de 2015, até 2014 o país estava bem. O que aconteceu que tudo tão rapidamente foi para o buraco, que a gente entrou em crise, que de repente o Brasil parece não ter mais jeito? O que aconteceu com a economia? Olha, eu não acho que o Brasil estava bem no ano passado. Eu acho que, na verdade, né, desde 2011 a gente percebe alguns sinais já que vieram se avolumando ao longo do primeiro e agora do segundo governo Dilma, e eles foram se juntando, é claro, ganhando magnitude ao longo desse tempo. Então, por exemplo, a própria questão da inflação. Se a gente for olhar, né, desde 2011, quando a Dilma assumiu, a inflação já estava mostrando sinal de aceleração no final do governo Lula e no começo do governo Dilma, chegando ali próximo ao teto da meta de 6,5%. E ainda assim, em 2011, quando a Dilma começou subindo a taxa de juros para controlar a inflação, mas quando foi em meados do ano, em agosto de 2011, ainda com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ultrapassando o teto da meta, a Dilma começou já a reverter a taxa de juros, na minha opinião, precipitadamente. Então, você já começa, nesse momento, a ter uma certa tolerância com a inflação, na minha opinião, que não deveria ser dada exatamente quando isso aconteceu. A mesma coisa quando você pega as políticas do governo, por exemplo, várias delas abriram mão de receitas importantes, geraram subsídios para setores importantes, gastos do BNDES subindo loucamente nos últimos anos, e o que você percebe é um estudo, é uma falta de estudo, de fato, aprofundado de quais setores são relevantes para a economia. Por que eu vou incentivar tais setores e não outros? Por que eu vou cuidar, por exemplo, do setor automobilístico e dou pouca importância para setores de investimento em tecnologia, por exemplo? Por que eu vou dar empréstimos do BNDES para grandes firmas, os chamados campeões nacionais, se elas já estão na mão de pessoas mais ricas? Então, no fundo, a política do BNDES ela acaba sendo concentradora de renda. Então, você tem uma série de problemas aí por trás das políticas que vieram sendo adotadas de 2011 para cá. E o que a gente percebe em 2014, na verdade, é que elas foram crescendo, o governo não foi tratando delas no momento adequado e a doença foi piorando ao longo do caminho. Mas as coisas não aconteceram de uma hora para outra, né? O cenário foi se construindo negativamente até o ano passado. Agora, as perspectivas também não são boas, né? O FMI, o próprio relatório Focus do Banco Central, indicam que
que 2016 também vai ser um ano de decréscimo da atividade econômica. Dá para se prever, se essas medidas efetivamente forem implementadas, porque ainda tem que ser aprovadas pelo Congresso, se 2017 a gente consegue começar a recuperar a economia? Olha, como você bem disse, né? As previsões para esse ano são de crescimento da ordem de menos 3% do PIB, são as previsões tanto do Boletim Focus, menos 2,85%, a do FMI, menos 3%, e para o ano que vem, menos 1% seria a perspectiva de crescimento, ou seja, uma recessão. Eu acredito que se essas medidas forem aprovadas, isso acaba se configurando numa sinalização positiva. E isso acaba revertendo as expectativas dos agentes e gerando, né, uma previsão mais otimista para o futuro. Isso é importante, porque não só o aspecto pragmático, né, é importante para ver que as coisas estão ruins, mas a questão da previsão e da projeção para o futuro também é importante, porque se você acha que as coisas estão ruins hoje, mas você tem uma perspectiva otimista para o futuro, isso pode determinar, por exemplo, decisões de consumo hoje, de investimento hoje, que são importantes para a retomada do crescimento. E hoje, com o cenário como está, o que você percebe é não só a situação atual ruim, mas a projeção ainda é muito ruim para esse ano e para o ano que vem. Então isso vai determinar não só, né, um cenário hoje que é ruim, mas um curto prazo que também não é bom. Por quê? Porque hoje você tem, com esse cenário de incerteza, de instabilidade, de problemática política, de corrupção e tudo mais, as pessoas não só não estão investindo, a produção está caindo e gerando aumento do desemprego, como a perspectiva também é ruim. Se você é um investidor, se você é dono de uma firma, você não vai realizar um investimento agora na economia brasileira. Então, você começa a perceber que determinadas decisões de investimento, elas vão sendo adiadas e postergadas até que a economia mostre um certo fôlego. E a aprovação dessas medidas e o fato do governo realizar, de fato, um ajuste fiscal contundente, isso vai ser importante para a reversão dessas expectativas. Está faltando confiança dos agentes econômicos e da população em geral quanto à capacidade do governo de sair da crise? Sem dúvida. Eu acho que não só da população como um todo, né, os próprios economistas discutem muito isso. Ou seja, falta confiança, falta credibilidade do governo. O governo tem perdido credibilidade ao longo dos últimos anos, não só em termos da política fiscal, porque tem gastado demais, né, e agora só esse ano que reverteu. E vários economistas têm apontado que o ajuste fiscal não tem sido talvez suficiente para cobrir o déficit, mas também em termos de política monetária, né? Porque a gente tem a taxa de juros, como a gente viu, subindo. Em 2013 a taxa de juros estava 7,25%. Hoje ela está em 14,25%, né? E você continua tendo uma inflação com perspectiva ascendente, né? Batendo mais de 9,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Então, né? Ou seja, você tem um instrumento de política monetária que deveria ser poderoso para controlar a inflação, que tem subido e que você não tem tido impacto sobre a inflação. E, obviamente, isso tem a ver com o quê? Com a perda de confiança e de credibilidade dos agentes no que tem sido feito da política econômica nacional. Essa questão da taxa de juros, eu quero voltar a conversar com você. Eu estou conversando com Giovana Bertucci sobre as medidas para a superação da crise econômica. O Agenda Econômica faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Não perca, até lá.